no livro de Provérbios, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25. É um versículo que você pode até anotar, né? Os irmãos estão aqui participando. A Andréa Carla, por exemplo, ela diz assim: pastor, às vezes eu consigo, mas tem gente aqui dizendo que nem sempre consegue controlar os impulsos. Capítulo 25 e versículo 28 diz o seguinte: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não consegue conter o seu espírito. Ou seja, é o homem que não consegue controlar os seus impulsos. Eu estive estudando um pouco sobre a vida de Pedro, discípulo de Jesus. Ele foi um dos primeiros discípulos que seguiu a Cristo. Aprendemos muito com este servo de Deus. Pedro, ele era sincero. Vá juntando aí, vá escutando aí para ver se você tem essas características. Pedro, ele era sincero. Glória a Deus. Ele teve também a honra de ser um dos amigos mais próximos de Jesus. Coisa boa, hein? Ser amigo de Jesus, estar mais próximo dele. E também Pedro foi uma coluna na igreja. Ele, natural de Betsaida. A gente sabe que Pedro, por sua liderança e dinamismo, tornou-se porta-voz do exército, ou seja, dos demais discípulos, do exercício dos discípulos. Vale lembrar que Pedro, ele era apaixonado pela fé em Cristo. Então a gente vê que ele foi um grande homem. E eu sempre digo que quem se aproxima de Cristo, quem se aproxima das coisas de Deus, é impossível não chamar a sua atenção. Quer chamar a atenção de Deus? Faz a obra dele. Se aproxima das coisas dele, busca as coisas que são do alto. Só que Pedro, ele tinha algo que, infelizmente, ele não conseguia controlar. Em momentos que era o seu impulso. O que é impulso? É um indivíduo que atua, ou seja, e também reage sobre impulso do momento, de maneira irrefreada. Eu falei aqui no início, eu estava conversando com uma irmã, há dias atrás, há anos. Ela teve um problema com uma outra irmã na igreja. E eu precisei dar um conselho, tanto a ela quanto a sua rival. Infelizmente, a igreja, ela é o local onde não deveria ter dissensões entre os irmãos. Mas hoje fica difícil até para os líderes. Em vez de chamar o pastor para fazer uma oração de agradecimento, muitas vezes chama para apaziguar confusões. Mas vamos lá. E eu conversando com a irmã, ela disse: olha, pastor, tem uma coisa que me dá vontade. A vontade que me dá, eu só não vou lá porque eu sou crente. Eu não consigo me controlar, pastor. A vontade que me dá é de ir lá e arrancar a cabeça dela. Eu digo: misericórdia, Jesus. Eu disse: misericórdia, minha irmã. Controle seus impulsos. A pessoa impulsiva é aquela pessoa que age sem pensar. Ou seja, age por impulso. Não analisa a possibilidade de esperar. E geralmente as pessoas que agem desta forma são as pessoas que não oram para tomar decisões.
você precisa tomar alguma decisão na sua vida, lembre-se, o que eu sempre falo aqui, tudo começa bem quando começa com oração. Há muitas pessoas que acabam se arrependendo e criam para si um sofrimento de culpa. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, ou as obras da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, eu quero dizer para você nesta noite que os impulsos da carne não dependem da racionalidade. Eles levam muitas pessoas a cometerem loucura. Por exemplo, dá vontade de ir lá e arrancar a cabeça dela. Dá vontade de ir lá e falar um bocado de coisa. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo que são uma bênção. É uma bênção, mas não conseguem controlar os seus impulsos. Nesta noite Deus me deu esta palavra para te dar uma orientação do céu. Aleluia. Você vê que Pedro, ele cortou a orelha do soldado. Pedro golpeou a orelha de Malco durante a prisão de Jesus no Getsêmani. Pedro estava perto de Jesus, era amigo de Jesus, e eu não vou deixar ninguém prender ele. Olha, Pedro aí ele foi usado para tentar impedir o plano de Deus aqui na terra, para a nossa vida. Aí Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado, e Jesus foi lá e disse: não é assim não, Pedro, te controla. Jesus foi lá e sarou, quando pegou a orelha do soldado, colocou no lugar e deu uma lição de moral em Pedro. Queridos, nós precisamos refrear os nossos desejos carnais. Como eu já falei aqui, há muitas pessoas que dizem: dá vontade de ir lá, dizer um bocado de coisa, falar tudo que está na minha garganta. Eu não sei se você já agiu dessa forma. Eita Jesus! Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha a orientação bíblica. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, olha a receita, vivo na fé, no Filho de Deus. Para você que foi afrontado, tem passado por situações na sua casa, no seu trabalho, e há momentos que dá vontade de você quebrar um barraco. Entenda a expressão nesta noite. De falar um bocado de coisa. Se você abrir a boca sem orar, sem pedir a orientação de Deus, você vai desmantelar a situação, vai piorar a situação. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ei, escuta, crente não pode ser bravo não, meu irmão. Pode ser bravo não, tem que ter paciência, tem que ter o exemplo de Ana, tem que seguir o exemplo de Ana. Devemos ter cuidado para não nos afastarmos de Deus por causa dos nossos impulsos. Quantas pessoas estão afastadas de Deus porque não conseguiram se controlar? Ontem eu estava conversando com um irmão, um casal. Eu estava aconselhando um casal. E ele disse: olha, pastor, eu me conheço.
Ele disse: olha, meu irmão, já que você se conhece, siga o que a Bíblia diz. Se você está vendo o mal na sua frente, se desvie do mal. Faça de tudo para você manter a sua índole. Faça de tudo para você não sair da graça. Porque depois que você sair da graça, aí vai ser pior. Está registrado na palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne que afastam o homem de Deus. E entre elas está contendas, inimizades e também facções. Quem está do lado de Deus não age com os seus impulsos, não. Quem está do lado de Deus, deixa-o ser guiado pelo Espírito Santo. Quem está do lado de Deus precisa ter domínio próprio. Dá vontade? Sim. Quando der vontade, escute aí, porque isso aqui é muito forte para o teu coração. Quando der vontade de agir com os seus impulsos, fica na vontade de Deus, que vai dar tudo certo. E a vontade de Deus é que você tenha domínio próprio, que você seja moderada, moderado, que você escute primeiro para poder falar. Domínio próprio significa autocontrole. Aleluia. É o poder de dizer não a seus impulsos quando não são bons. Eu quero já estar concluindo esta breve palavra nesta noite. Eu espero que esteja ajudando a você que está nos ouvindo. Espero que você esteja aprendendo e que Deus esteja falando contigo, porque comigo Ele está falando nesta noite. Há muitas pessoas que não conseguem controlar os seus impulsos. Eu estive pregando aqui a semana passada sobre a nossa língua. E hoje eu quero reforçar dizendo: precisamos dominar a nossa língua. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sábio. Então, veja aí, meu irmão. Veja aí, minha irmã. Peça sabedoria a Deus. Mas, pastor, estão me amaldiçoando. Abençoe. Estão falando de mim, pastor. Não fale mal de ninguém. Feche a sua boca. Deixa Deus julgar a tua causa, crente.